Nós temos esse tema de febre. Eu vou apresentar em duas partes. Primeiro, algo sobre febre e depois febre de origem indeterminada, que é o desafio diagnóstico maior nesse tipo de sintoma. Antes de uma breve introdução sobre regulação da temperatura corporal, nós temos um controle central, hipotalâmico, um centro termorregulador que equilibra ganho de calor e perda de calor com a temperatura ambiente, e a meta é uma temperatura considerada normal, de 36,8 graus centígrados, com uma certa variação, que se traduz numa curva com ritmo circadiano, em que a temperatura é mais elevada à tarde, no início da noite, e os vales no começo da manhã, madrugada. Então, esse é o aspecto, vamos dizer assim, esperado da temperatura corporal normal, e que a febre é nada mais do que uma exacerbação desse ritmo circadiano normal. A gente tem que considerar também que existem algumas alterações de temperatura ditas fisiológicas ou quase que fisiológicas, maior temperatura em lactentes, menor em idosos, aumento de temperatura em certos períodos aí, considerados fisiológicos, e que estados de ansiedade também podem contribuir para uma pequena elevação da temperatura. Então, existe um critério para que a gente considere o paciente como tendo febre, que é uma temperatura oral, de 37,8 graus centígrados ou maior. A temperatura pode ser medida em outros locais, como o axilar, que é mais tradicional no Brasil. Nesse caso, a temperatura é um pouquinho mais baixa do que a oral. Ou temperatura retal, que tende a ser um pouco mais alta do que a oral. Mas, de qualquer forma, a definição de febre envolve uma elevação acima desse limite, mediante reajuste do centro termorregulador hipotalâmico. Isso é para diferenciar de estados de hipertermia ou hipotermia, em que não se altera o centro termorregulador. São alterações de temperatura independentes de mediação neurológica. Em geral, a febre é uma reação adaptativa, compondo a resposta de fase aguda, e que tem muitas causas, O mais comum, o esperado, é relacionar com infecção, mas às vezes a simples presença de um micro-organismo ou de um componente do micro-organismo na circulação já é motivo para causar febre, assim como várias outras situações envolvendo inflamação asséptica, envolvendo necrose tecidual, medicamentos, hipersensibilidade. Tudo aquilo que ativa a célula inflamatória pode ser causa de febre, mediada por fagocitose, ação de linfócitos. Então é bastante inespecífica a febre. Quando a gente analisa uma curva térmica, nós temos que prestar atenção nos picos, mas também nos vales, olhar a tendência, se ela está uma curva térmica ascendente, descendente. Esta curva aqui é de um paciente real. Ela mostra que a frequência cardíaca tende a acompanhar a elevação de temperatura, para cada grau de temperatura, aproximadamente 10 batimentos cardíacos acima do normal. Então, são essas. O olhar tem que ser visto num conjunto, não num único ponto de medida. Este paciente exemplifica os picos em horário mais vespertino ou noturno. Então, se a temperatura for medida só pela manhã, é possível que não se detecte a febre. Tipos de curva térmica são classicamente colocados nesse item febre, algo que vem de muito tempo atrás, numa semiologia mais, vamos dizer assim, mais heróica, em que havia pouco recurso para a medicina diagnóstica e se tentava diagnosticar doenças pelo padrão da curva térmica.
Então, daí nasceram termos como a febre intermitente. Na verdade, essa é a mais usual. O paciente chega a ficar períodos sem febre, entremeados com períodos febris. Mas existem também aqueles casos de temperatura sempre supranormal, com picos, né, e vales distantes entre si, ou uma febre contínua, né? Na verdade, isso reflete mais estado inflamatório. Quanto maior o tempo de febre e de temperatura, então, acima do limite normal, provavelmente maior é o estado inflamatório associado que está por trás dessa curva térmica. Na avaliação do paciente, então, com febre, nós procuramos características da febre, duração, qual a intensidade, se ela é acompanhada ou não de calafrios. Lembrando que, em geral, a febre, o pico febril, ele pode vir 1 a 2 horas depois do calafrio. Às vezes o paciente está com calafrio, não, tem febre, não. Nesse momento ele provavelmente não tem aumento de temperatura. Vai acontecer depois. Anotando o horário do pico febril, periodicidade, tendência, como eu já falei. Isso no sentido de traduzir se essa doença é aguda ou crônica, se é uma doença mais benigna ou grave, né? Se tem recorrência ou não. O mais interessante é procurar associar a febre a outros sinais e sintomas. A febre isoladamente, como eu disse, ela demanda um diagnóstico diferencial muito grande. Então, vamos buscar um foco inflamatório ou compor uma síndrome. Febre mais adenomegalia, febre mais plenomegalia ou qualquer outro sintoma e sinal que apareça, né? E auxiliado por um interrogatório do doente que forneça alguma pista sobre a origem da febre. É claro que, às vezes, um interrogatório desse é muito mais dirigido para um possível contágio, uma possível fonte de infecção numa viagem, num parceiro de trabalho, assim por diante. E, com este conjunto, né, a febre, com suas características e os demais sintomas e sinais, é que nós vamos compor a hipótese ou as hipóteses diagnósticas para fins de começar a investigação laboratorial. De modo geral, pensando somente numa febre isolada, sem outros sintomas e sinais, pico febril isolado pode sinalizar bacteremia, viremia, circulação de toxinas, pode ter ou não maior significado. Muitas vezes, procedimento médico ou odontológico está por trás dessa situação. Às vezes, uma consulta ao dentista, uma simples limpeza a laser, pode se traduzir em febre 2, 3 horas depois, por bacteremia. Febres de curta duração, alguns dias, ela, em geral, sinaliza uma virose, muitas vezes benigna, uma doença bacteriana de duração curta, mas também com outros significados, dependendo de quem é o paciente. Já a febre de longa duração, principalmente após 30 dias, nós já vamos partir para doenças piogênicas, de localizações, às vezes, não muito aparentes, que exigem uma investigação com imagem, ou então doenças de curso naturalmente longo, né? A tuberculose, uma histoplasmose, uma toxoplasmose, mas não esquecendo também de outros problemas que se acompanham de febre. Uma situação um pouquinho especial, né, que pode ajudar um pouco, é quando a febre é dita recorrente ou ondulante. Então aqui tem uma exemplificação de uma malária, né, com sua febre terçã benigna, ou então a febre tipo ondulante, como pode ocorrer na brucelose. O diagnóstico diferencial também não é tão simples assim, porque são várias as causas, né? Desde causas clássicas, podemos chamar assim, a própria malária, a brucelose, febre recorrente, leptospirose, inclusive neoplasia, né? Febre de Pell-Epstein. Talvez mais comum sejam situações de infecções piogênicas, com foco infeccioso crônico, com foco infeccioso com reativações periódicas, ou mesmo infecções parcialmente tratadas, né? Paciente endocardite usa
um ciclo de antibióticos sem ter esse diagnóstico, 10 dias, a febre cai, mas vai voltar. Ou uma infecção urinária, assim por diante. Pacientes com litíase podem ter esse tipo de febre que, né, volta após o tratamento. E doenças menos comuns, né, que esgotadas as outras, a gente vai começar a pensar em doenças menos comuns, inclusive exposição a medicamentos e antígenos de forma periódica. Bem, eu vou agora passar a comentar alguma coisa sobre essa febre de origem determinada, que tem um conceito, né, que é uma temperatura acima de 38, durando pelo menos 3 semanas, com a temperatura alta detectada em várias ocasiões, e que, na definição original de 1961, do Pittersdorf e Bison, ela exigia que o paciente fosse visto em 3 consultas ambulatoriais ou tivesse uma semana de hospitalização, pressupondo um tempo para ouvir o paciente, pedir exame, ver resultado do exame, mas que na tendência, nos dias atuais, há uma tendência a substituir por um pacote de exames, que pode ser feito nesse tempo ou em tempos diferentes, e que também esse pacote sendo, vamos dizer assim, regionalizado. Cada serviço, com a sua disponibilidade, com as doenças locais, regionais, pode fazer a investigação, um kit básico, antes de classificar a febre como de origem indeterminada. Então, essa febre de origem determinada, a FOI, ela também se apresenta com características assim diversas, febre alta, febre baixa, recorrente ou não, né? Mantém aquela característica de ter uma taquicardia acompanhando, né? Esse caso era uma FOI ligada a uma pericardite por histoplasma. A abordagem clínica desses pacientes não difere muito daquela que eu falei para a febre usual. Nós temos que caracterizar a febre, temos que excluir principalmente condições não definidoras. Existem pessoas que se julgam com febre, eu tenho sempre febre. Muitas vezes é uma febrícula, entre aspas, né, pela ansiedade ou por alguns outros fatores presentes no paciente. Então a gente solicita a curva térmica, medida em vários pontos do dia, a observação clínica minuciosa, como está aí, conversar, reconversar com o paciente, se possível também com familiares, com pessoas ligadas ao paciente, um exame físico que às vezes depende do auxílio de vários especialistas, então uma avaliação urológica, ginecológica, otorrino e assim por diante, e que nós temos que, a partir desse ponto, iniciar uma investigação ou geral ou dirigida, depende do que se encontrou, mas a meta é buscar, se possível, um foco infeccioso ou inflamatório ou uma neoplasia. É claro que a doença pode ser difusa e a gente não encontrar esse foco bem delimitado, mas há uma tendência a dirigir para encontrar alguma coisa. As causas de febre prolongada, elas são variáveis conforme a região, mas elas se dividem em grupos. Infecções, geralmente 1/4, um pouco mais de 1/4, as neoplasias, doenças inflamatórias, né? Não infecciosas. Existe um grupo grande, dito miscelânea, são outros diagnósticos que envolvem desde doenças em vários sistemas, mas até de uma desregulação do sistema imune, e um percentual que não se esclarece. E existe, então, alguma informação, até que nos dias atuais, o percentual de doenças que não se esclarece aumentou. Algumas casuísticas até 50%. E, felizmente, são casos, em geral, benignos, em que a febre some sozinha, mesmo sem o diagnóstico. As causas mais comuns de febre que se prolonga além de 3 semanas, né, com alguma dificuldade diagnóstica,
seguramente tuberculose e outras infecções micobacterianas, a endocardite, infecções piogênicas, principalmente com abscessos localizados em planos profundos, de difícil acesso, são as causas mais comuns, mas tem várias outras, né? Classicamente também brucelose, salmonelose, né? Infecções fúngicas, mesmo infecções viroses, né? Modernamente o HIV, com sua viragem sorológica demorada, às vezes condiciona a febre por 2, 3, 4 meses, sem que a gente tenha ainda certeza dessa situação. Protozooses, mas também algumas neoplasias, né, que são costumeiramente acompanhadas de temperatura elevada, as doenças autoimunes, né, algumas de difícil diagnóstico. Então, esse é o panorama das doenças mais comuns. Agora, existem uma certa, não muita diferença, mas um certo realce da febre prolongada em idosos, principalmente, né, para o lado de... As infecções estão presentes, mas para o lado de neoplasias e principalmente inflamações assépticas. Por exemplo, vasculites, arterite temporal de difícil diagnóstico, às vezes sem qualquer sinal localizatório. Então, a gente falou em tuberculose, mas a tuberculose poderia ser facilmente diagnosticada com, por exemplo, um raio-x de tórax. Essa tuberculose associada com febre prolongada, muitas vezes ela está escondida, como nesse caso aqui, uma infecção abdominal. Então, às vezes exige um bocado de exames para chegar lá. A endocardite sempre é procurada, né? Aqui manifestada pelas petequias. Os abscessos, né? No caso aqui, abscessos esplênicos em uma jovem, uma adolescente que teve um quadro diarreico, aparentemente benigno, cessou a diarreia e a febre não cessou. Então isso se prolongou até que uma tomografia demonstrou o abscesso. Bom, existem várias causas outras de febre prolongada, tem mais de 200 na lista do diagnóstico diferencial, eu não vou ler todas, né? Mas envolvendo todos os sistemas corporais, mesmo doenças cutâneas, endocrinológicas, casos de sistema nervoso sem muita sintomatologia, vários problemas relacionados com o sistema, né, hematológico, as imunopatias, inclusive aqui febre falsa, né? Existem casos, principalmente em pessoal da saúde, em que a febre é autoprovocada, de várias maneiras, e doenças raras que estão listadas aí. Medicamentos são causa relativamente frequente de febre. Mesmo antimicrobianos e até a velha aspirina está na lista das causas de febre. Então, uma das primeiras coisas que se faz diante de uma FOI é sempre suspender as medicações, aquelas em que é possível fazer isso daí. A investigação de uma febre de origem determinada, ela parte daquela investigação geral, né, de febre que faz parte da definição. Ela consiste em ampliar os testes sorológicos, consiste em repetir culturas, trabalhar com imagem importante, a ecocardiografia, as provas de atividade inflamatória são sempre pedidas. Num segundo nível, se não se esclareceu, nós usamos mais imagem. Cintilografia é considerada como algo interessante, com uma sensibilidade de pelo menos uns 60% a 70% para localizar focos infecciosos. Invadimos o paciente com biópsias, mesmo sem, às vezes, uma certeza de ter lesão nessas vísceras, marcadores outros, né, de neoplasia, avaliações, como eu falei, dos especialistas. Num nível 3, em que não se encontrou ainda a causa da febre, pode-se propor uma invasão maior. A laparotomia, a laparoscopia, elas estão sendo menos usadas agora com a disponibilidade maior de imagens, né? Mas uma biópsia de artéria temporal,
ela tem sido sugerida para pacientes com mais de 65 anos quando não se encontra nenhuma outra causa de febre. E é claro, podemos também optar por suspender a investigação ou só observar o paciente, desde que ele esteja num quadro, vamos dizer assim, benigno, ou até fazer um tratamento empírico contra aquilo que parece mais provável. Então, esse é o esquema geral, varia de serviço a serviço, né, e deve ser regionalizado. É claro que quando o paciente tem já um foco definido, né? Então o paciente tem febre, mas tem uma adenomegalia, esse é o alvo da atenção. Então é de se dirigir ao foco provável da febre e colher a amostra de tecido para cultura e exame histopatológico. Eu estou terminando, acho que meu tempo já está um fim aqui. Um minuto só, é só para dizer que existe a febre imunodeprimidos, né? Só que a duração aqui em 3 dias, e a gente vai olhar a condição de base do paciente para buscar possíveis doenças, né? Principalmente infecções oportunistas, mas também neoplasias, e olhar os medicamentos. Veja que interessante, etiologia não identificada em muitos pacientes. Muitas vezes se inicia tratamento empírico. O caso aqui é de um paciente com transplante renal e uma tuberculose miliar. Então, nem sempre se acha fácil a micobactéria sem biopsiar o pulmão. E a febre hospitalar também com uma duração pequena, né, ausente na admissão, as causas mais frequentes, veja medicamentos também aqui, flebites, complicações cirúrgicas, mas infecções urinárias, infecções hospitalares clássicas, e sempre olhar esse lado aqui do paciente, né? Bem, como está aí, isso não é de minha autoria, né? Mas a impressão diagnóstica de febre de origem determinada resulta de doenças comuns com manifestações atípicas ou estranhas para o médico do paciente, ou seja, vai muito na medida do conhecimento do médico, da leitura, ou de buscar via internet, e também vai muito de se ter um laboratório, imagens à disposição para rastrear essas causas de febre. Muito obrigado.